casa que você tem vai ficar aí. Você não vai poder levar seus filhos contigo dentro do caixão. Você não vai poder levar os seus bens que você conquistou. E aqui a palavra do Senhor, ela nos relata e nos fala isso, né? Os pássaros têm aonde pousar, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a tua cabeça. Então o Senhor Jesus, Ele já deixa isso bem claro para mim e para você. E muitos têm a ilusão de achar que quando a gente serve ao Senhor Jesus, quando aceita Ele, a gente vai ficar rico. Aonde que na palavra do Senhor fala que quando a gente aceita Jesus, a gente vai ser rico, igreja? Ah, mas olha a vida de Salomão, olha a vida de Davi. Sim, olha a vida de Salomão, de Davi, mas olha o que eles passou. Hoje o cristão ele não aguenta passar a metade, a ponta do dedo que os servos do Senhor passavam. E muitos pegam riqueza e a gente vê jovens, adolescentes que não suportam ficar na presença do Senhor quando o vento vem. Eles não suportam, eles não aceitam quando a dificuldade bate a sua porta, mas porque eles não foram preparados para suportar e passar os dias maus. Hoje a gente vê igrejas que só pega bonança, riqueza, e as igrejas que pegam ali a volta de Cristo, pega a verdade, a gente vê que são igrejas vazias. Igrejas que não suportam ouvir a verdade, a palavra do Senhor. Mas não é o pastor que escolhe, a palavra do Senhor está falando. Não sou eu que estou falando, e sim a palavra do Senhor. Aquele que serve ao Senhor Jesus vai ter dias difíceis, vai ter momentos de paz, de lazer, sim, mas a maioria do tempo vai ser dias difíceis. E muitas igrejas não pregam mais isso. A gente vê um povo de Deus que é fraco na fé. Se você falar, vamos fazer consagração até meio-dia, muitos não vão suportar. E eu lembro que na minha idade, na minha fase, quando eu aceitei Jesus há pouco tempo, e quando eu assumi um grande grupo, a gente fazia jejum de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. E todos os meus filhos ficavam jejuando juntamente comigo. E eles eram pequenos, 8 anos de idade. E eu ficava com pena, falava, come um pão ali no cantinho, ou bebe o suco, você pode. Não, mãe, eu não quero. E a gente suportava ficar até 1 hora da tarde jejuando. Hoje o povo não suporta e não aguenta mais. Essa que é a verdade. Então como é que você vai suportar aquilo que há de vir? Como é que a gente vai suportar a tribulação, a aflição? Como é que a gente vai suportar quando tiver que as portas se fechar novamente? Aí vai sentir falta da igreja quando a porta estava aberta. Mas quando estava aberta, não dava o seu melhor louvor, a sua melhor pregação, a sua melhor adoração. Entra na igreja, mas com pressa já de ir embora. Quando chega na palavra, acha que a palavra é uma parte chata, porque prefere só o louvor. Sendo que a palavra, ela alimenta. A palavra, ela é luz. Ela te dá luz. Ela te instrui o caminho que você deve andar. E aqui quando diz no 59, disse outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me que primeiro eu vá entrar entre meu pai, enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa-lhe os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E aqui dá 3 exemplos, né, das desculpas que a gente dá quando o Senhor nos chama para fazer algo. E aqui esse segundo homem, ele fala para Jesus, Senhor, me dá um tempo, deixa eu enterrar meu pai, deixa eu sepultar meu pai. E o Senhor é bem claro, né? Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. E quantas desculpas a gente dá perante a face do Senhor para não fazer aquilo que o Senhor nos colocou na mão para fazer. Quantas vezes a gente fala coisas dando desculpa, sendo que o Senhor conhece o meu e o teu coração. O Senhor, Ele contempla o que se passa na tua mente, no teu coração. E a gente muitas das vezes fala, Senhor, espera só mais um pouco, quando eu tiver o carro que eu preciso, eu vou para o monte. Quando eu tiver a casa que eu preciso, eu faço um culto de adoração te agradecendo. Quantas das vezes a gente dá desculpa para não fazer a obra do Senhor? Mas aquele homem se esquece que ele estava falando com o grandão da Galileia, o Todo-Poderoso, o guarda de Israel, que conhece o meu coração e o teu coração. Você pode dar a desculpa que for, mas o Senhor conhece o teu íntimo e o profundo do teu coração. E muitas das vezes esquecemos que o Senhor nos sonda, Ele nos conhece. E fala a palavra do Senhor que Ele nos conhece
conhece antes de formar os ossos do teu corpo. Olha que coisa terrível. Antes de formar os ossos do nosso corpo, Ele já nos conhecia e nos chamou pelo nome. E a gente dá desculpa para não fazer a obra e não fazer a vontade do Senhor. E às vezes a gente se esquece que o tempo está passando muito rápido. Muito rápido. A gente deita para dormir, já amanhece. A gente vem para a casa do Senhor, já está na hora de voltar para casa de novo. E você deixou de fazer aquilo que o Senhor te confiou na tua mão para fazer. Porque o Senhor, Ele te confiou algo na tua mão para fazer. Porque cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem um dom. Mas muitas das vezes a gente quer guardar, esconder o nosso dom, falando: Senhor, eu não sei como fazer. Pede direção ao Senhor, que Ele vai te ensinar. Quantas histórias que a gente vê de pessoas que não sabem ler, mas pediu ao Senhor para ensinar e aprendeu a ler sozinho, para poder ali ler a palavra do Senhor. Uma pessoa que nunca foi para a escola e lê a palavra do Senhor, porque pede direção e sabedoria ao Senhor. Então, quando a gente não recebe, porque pedimos mal. E muitas das vezes a gente está na presença do Senhor dando desculpa todos os dias. Senhor, eu não vou fazer porque eu tenho que trabalhar. Senhor, eu não vou fazer porque eu tenho que olhar meus filhos. Senhor, eu não vou fazer porque eu tenho que atender meu vizinho. E o Senhor fica só esperando você ter um tempo para ali fazer a obra dele, para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. E muitas das vezes a gente fica prostrado esperando ver mudança para poder fazer a obra do Senhor. Mas a mudança ela só vem com busca. A mudança só vem quando a gente se entrega. A mudança só vem quando a gente vai para o altar do Senhor e fala: Senhor, eu não sei, mas eu preciso de Ti, me ajuda. Como é que o Senhor vai nos ajudar a mim e a ti se você não clama por Ele? Se você não pede socorro a Ele? Muitos vão viver na vida do jeito que dá, de qualquer maneira, e acham que o Senhor se agrada de qualquer coisa. Mas o Senhor Jesus, Ele é exigente em tudo. Ele quer o melhor para Ele primeiro. Ele quer a melhor parte para Ele primeiro. E a gente vê na palavra do Senhor que o Senhor Jesus, Ele não teve uma vida fácil. O Senhor Jesus, Ele não teve conforto e mordomia. O Senhor Jesus, Ele andava a pé. O Senhor Jesus, Ele pregava em todos os cantos. E Ele andava debaixo de sol quente. Ele ali dependia de comer daquilo que as pessoas ofereciam. Entra, mestre, na minha casa. Senta e come comigo. E hoje a gente fica querendo ser convidado, chamado, ter luxo. E Jesus não teve luxo, Ele não teve regalia. A gente vê muita gente pregando um Cristo de pele branca, não é assim? Jesus é branco do olho azul. Mas Jesus, Ele andava no deserto e teve a pele queimada. Ninguém sabe como é que Jesus é. Jesus, Ele não teve luxo nem riqueza. E como é que a gente quer ter luxo e riqueza se Ele não teve? Ele era filho de Deus. Ele passou por várias diversidades, foi caluniado, foi apontado. Imagina Jesus quando ia deitar, imagina o pensamento dele, daquele povo que o criticava, apontava, sendo que ele só fazia o bem. Ele só pregava o bem e curava por onde ele passava. E como é que eu e você quer ter luxo para poder fazer a obra do Senhor? Já teve pessoas que eu chamei para vir até aqui pregar, e ela fala: se você pagar X para mim, eu vou. Eu não chamei. Porque se Deus deu de graça temos que dar, não é assim? Aleluia. Então como é que a gente vai cobrar por algo que você recebeu de graça? Eu vejo pessoas que só vai se tiver tudo pago. E Jesus não tinha nada pago, Ele não tinha carro, Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Quando Ele queria deitar, Ele deitava no chão, debaixo do sol, em cima de uma pedra. E hoje a gente quer conforto, quer carro que leve, que busca. Igreja, é hora de despertar. É momento de haver despertamento dentro da casa do Senhor. Às vezes, por mais que eu tento pegar alguma coisa que venha confortar ou fazer carinho no coração de vocês, o Senhor Ele me leva para outra palavra, porque Ele vê que a igreja dele precisa acordar. Precisamos haver um despertamento. Hoje é consagração, o mês está terminando. Vocês já perceberam que a gente vai para abril? Daqui a pouco o Natal está aí de novo.
Daqui a pouco o final do ano chega de novo. E o que você fez para o Senhor desde o começo do ano? O que você fez que edificou a tua vida? O que você fez que você pode falar: Senhor, graças a Deus eu consegui fazer isso aqui para o teu reino? O que você fez? O que eu fiz que agradou aos olhos do Senhor? Você já parou para pensar que desde que o ano começou você fez promessa para o Senhor ano passado?